Olá, tudo bom, gente? Nessa aula de patologia, vamos entender onde a lesão realmente começa. Então, para não esquecer, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho e não esqueça, eu ainda estou só treinando, então às vezes a minha didática não é boa, a minha forma de falar não é boa, mas eu vou tentar a cada aula melhorar a minha didática e principalmente aprofundar cada vez mais o conteúdo. Vamos ver nessa aula como diferentes agentes agressores podem levar a alterações celulares semelhantes e principalmente como os mecanismos de defesa do organismo podem acabar contribuindo para o aparecimento de lesões. Esse raciocínio é fundamental para compreender os processos patológicos que aparecem nas doenças. Os agentes agressores têm como alvo principal as moléculas, especificamente as macromoléculas responsáveis pelas funções vitais das moléculas. Para isso, e por conta disso, toda lesão se inicia no nível molecular, antes mesmo de qualquer alteração visível ao microscópio ou mesmo a olho nu. Essas macromoléculas críticas são as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos, hidratos de carbono, que são fundamentais para a função celular. As alterações morfológicas celulares surgem como consequência direta dessas modificações moleculares. Quando a estrutura das moléculas é alterada, a função celular é comprometida, e isso acaba se refletindo em mudanças estruturais observáveis nas moléculas e nos tecidos. Por exemplo, desnaturação de proteínas, peroxidação lipídica, lesões do DNA. Com o tempo, as alterações moleculares acumulam-se e tornam-se visíveis. Então, aparece tumefação celular, alterações nucleares, disfunções das organelas. A relação entre estrutura e a função é fundamental. Quando a estrutura molecular é alterada, a função celular é comprometida. Independentemente da natureza do agente agressor, suas ações ocorrem basicamente em mecanismos. Primeira ação direta, a gente provoca alterações moleculares que se traduzem em modificações morfológicas. O segundo é a ação indireta, quando os mecanismos de adaptação e defesa ativados para combater a agressão acabam induzindo alterações moleculares que resultam em lesões. A membrana e as membranas das organelas são alvos precoces, a perda de integridade e permeabilidade seletiva, o desfilamento de actina do citoesqueleto, a tubalina, as proteínas associadas ao citoesqueleto sofrem desorganização, afetando a forma da célula. O núcleo, o DNA nuclear pode sofrer lesões diretas, fragmentação e alteração da cromatina. Componentes citoplasmáticos, mitocôndrias, retículo endoplasmático e ribossomos apresentam disfunção progressiva. Substâncias anormais podem se acumular quando os mecanismos de degradação falham. Na ação direta, os agentes lesivos podem atuar diretamente sobre as estruturas celulares, causando dano imediato às macromoléculas, exemplo, intoxina, radiação e agentes químicos que modificam as proteínas do DNA. Ação indireta, que agentes provocam as lesões através de mecanismos indiretos, ativando vias de produção de mediadores lesivos, como radicais livres e enzimas proteolíticas. Em mecanismos de defesa, a resposta defensiva do organismo pode, paradoxalmente, contribuir para a lesão celular quando ativada de forma excessiva ou desregulada.
entender que os próprios mecanismos de defesa que causam essas lesões podem acontecer de maneira a destruir invasores vivos ou micro-organismos que são formados por células semelhantes ao seu organismo. O mesmo mecanismo que leva o invasor potencialmente podem lesar também as células do hospedeiro. Apesar da enorme diversidade de agentes lesivos existentes na natureza, o número de tipos de lesões observadas nas doenças não são tão grandes assim. Isso ocorre porque os mecanismos de agressões às moléculas são comuns entre diferentes agentes. As respostas defensivas do organismo frequentemente são inespecíficas. Quando a resposta imunitária inflamatória, embora essenciais para a defesa, causam dano colateral, significa que os tecidos são inflamados e acabam sendo lesionados. Os próprios tecidos do hospedeiro. Os leucócitos liberam enzimas radicais livres que não se distinguem completamente quem é o invasor e quem é a própria célula. As células do hospedeiro e agentes invasores frequentemente partilham estruturas moleculares semelhantes, e essa similaridade dificulta a resposta defensiva seletiva e podem realizar e levar ações autoimunes. Uma resposta exagerada e desproporcional prolongada pode causar mais dano do que o agente agressor original, levando a uma situação de lesão tecidular crônica e perda da função. Um exemplo clássico da redução da produção de ATP, um exemplo clássico é a redução de produção de ATP. Muitos agentes lesivos atuam diminuindo o fluxo sanguíneo, o que reduz o fornecimento de oxigênio às células. Outros inibem enzimas de cadeia respiratória e impedem o acoplamento entre oxidação e fosforilação. Ainda situações em que demanda por ATP aumenta sem o aumento proporcional de oxigênio. Vamos falar da diversidade de agentes e tipos de lesão. Por exemplo, agentes físicos, químicos, biológicos, hipóxia e reações têm as lesões limitadas. Apesar de enorme diversidade de agentes agressores, os números de lesões é limitado. Isso ocorre porque organismos mecanismos bioquímicos comuns. Diferentes agentes frequentemente convergem nas mesmas vias lesivas finais, explicando padrões morfológicos semelhantes. Voltando à redução de ATP. Redução do fluxo sanguíneo, hipóxia celular, diminui o sangue e diminui o oxigênio, inibe a cadeia respiratória e desacoplamento da fosforilação. A deficiência de ATP representa uma via final comum para múltiplos tipos de agressão celular, comprometendo todos os processos dependentes de energia. Consequências da deficiência do ATP: falhas das bombas eletrolíticas, a bomba de fósforo e potássio, a TPase, falha, levando ao acúmulo de sódio intracelular e perda de potássio. Alteração do pH, a glicólise anaeróbica aumenta, produzindo ácido lático e acidificando o citoplasma. Comprometimento da síntese. A síntese proteica, lipídica e de ácidos nucleicos é severamente prejudicada. O acúmulo de água. O influxo osmótico de água causa tumefação celular progressiva, tumefação aumento da célula. Esse acúmulo de água no interior da célula e uma série de alterações estruturais podem acabar trazendo a morte dessa célula. Degeneração hidrópica e resposta inflamatória. A degeneração hidrópica
coagulação e eliminação de leucócitos. Eu já falei isso antes, né. Esses leucócitos são essenciais para a defesa e para a reparação, a ação ativados por diferentes agressões também podem contribuir para a lesão do tecido. É a mesma coisa, né, no caso da inflamação, gente. Eu uso o exemplo. Então, assim,